Felipe Gamba. 12:03 no Ar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com audiência, transmitido direto da redação integrada de Gaúcha ZH. Hoje é dia de Grêmio, 19h na Arena tem Grêmio e Londrina, o principal destaque do Grêmio, Felipe Duarte. Noite para se consolidar no G4 da Série B. O Bahia, adversário direto, joga no mesmo horário. O Sport depois. Gamba, atuação no segundo tempo contra o CSA agradou o técnico Roger Machado, hein? Por isso, o time deve sofrer mudança tática para o jogo contra o Londrina. Roger vai desmanchar o sistema com 3 zagueiros e promover a reaparição de Campas entre os titulares. Interessantíssimo assunto para a gente avançar em seguida. Mais uma mudança tática promovida pelo técnico Roger Machado. Hoje também é dia de Inter. Mais tarde, 9:30 da noite, no San Carlos de Apoquindo, no Chile, tem Colo-Colo Internacional. O principal destaque do Inter, Rodrigo Oliveira. Mano Menezes prepara um Inter cauteloso no Chile. A estratégia Gamba será conter o ímpeto inicial do Colo-Colo e apostar no contra-ataque. Volante Gabriel lembra que o confronto tem 180 minutos e fala em jogar com inteligência e sabedoria, já que o empate é considerado um bom resultado. Dúvida na lateral direita, Mercado ou Heitor. O estádio terá um público pequeno por conta das rigorosas medidas sanitárias do governo chileno. E o Colo-Colo Gamba tem como principal dificuldade a queda de ritmo no segundo tempo. Segundo relatos da imprensa local, é um time que dura 60 minutos. O Inter podendo tirar proveito disso na segunda parte do jogo de hoje. Internacional precisando de muita inteligência para voltar vivo do Chile. Terça-feira cheia, gente. Já deu para perceber. Dupla Grenal em campo pela Série B, pela Copa Sul-Americana. Terça-feira para receber Leonardo Oliveira. Será ele o nosso convidado. Voltando de férias, voltando ao trabalho, descansadinho e recebendo essa terça-feira cheia. Essa terça-feira de luxo, 7 da noite, o Grêmio, 9:30, o Internacional. Tudo bem, Léo? Bom retorno, boa tarde. Boa tarde, Felipe Gamba, e que dia pra voltar, né? Foi escolhido a dedo. Tem banquete, tem Libertadores, enfim, é semana cheia, aquela semana que a gente gosta. No caso do Grêmio, Felipe, assisti aos jogos do Grêmio no período de férias, algumas atuações assustadoras do Grêmio. Contra o Sampaio Correia, o Grêmio foi assustador. Primeiro tempo contra o CSA, e o Roger vai tentando encontrar soluções. Vai abrir mão do esquema de 3 zagueiros, que deu uma estabilidade defensiva. O Grêmio tem uma defesa sólida, porém o Grêmio cria pouco. Até a janela ele vai testando. Ele vai largando um pouquinho quando pode, puxa o freio do time quando vê que não vai dar, que o adversário pode causar problemas, ele vai tentando equilibrar. Com a janela chegando os reforços, aí o Grêmio precisa mudar de patamar. O Grêmio precisa dar o salto. Mas a rodada ela é interessante porque tanto o Bahia quanto o Sport estão em crise interna. Os dois demitiram técnico, o Sport está recebendo o Lisca, o Bahia acho que ainda não contratou ninguém. Enfim, o Bahia joga fora contra o Brusque, o Sport pega o Cruzeiro. É a chance do Grêmio de tentar começar a cavar o seu lugar e ficar ali naquele G3, nos calcanhares de Vasco e Cruzeiro, que é o lugar do Grêmio. O estranho é o Grêmio estar em quinto, está em sexto, ou o Grêmio está lutando para entrar no G4. Enfim, é um adversário duro, Londrina. O Adilson armou muito bem esse time, é um time veloz, é um time forte fisicamente, e o Grêmio vai tentar agredir. O Grêmio vai por enfrentamento, mas precisa estar atento. O Londrina não é cobra morta, não. E veio de uma vitória boa. Claro que é sobre o frágil time do Guarani, mas uma vitória boa do Londrina, que tem como objetivo permanecer na Série B do futebol brasileiro. Lembrando que o Bahia está de técnico novo, Anderson Moreira, mas não comanda a equipe hoje contra o Brusque. E o Lisca, novo técnico do Sport Recife, também não comanda o Sport hoje na partida contra o Cruzeiro. Leonardo, a gente olha pro Chile, olhamos para os Andes. Lá estará o Internacional encarando o Colo-Colo, querendo voltar vivo para garantir vaga à próxima fase da Sul-Americana. Tava dando uma olhada aqui, Leonardo Oliveira, na Copa Sul-Americana de maneira detalhada. Os times que restaram na Copa Sul-Americana não tem, Leonardo Oliveira, nenhum super time. Se tem uma competição que o Internacional pode se dedicar para ganhar, essa competição é a Sul-Americana. Se não, vejamos, não é o Colo-Colo, não é o Nacional do Uruguai, não é a União Santa Fé, muito menos o Strongest, não é o Ceará, o Deportivo Táchira, não é o Santos que está em crise.
o Deportivo Cali, o Melgar, o Independiente Del Valle, o Lanús, o Católica, o São Paulo que oscila demais, nem o Olímpia e nem o Atlético Goianiense, Léo. É uma competição que ela tá muito à feição do Inter. Com né? certeza. O Inter vem em crescimento, né, Gambo? O Inter recebeu esses jogadores, o Mano conseguiu rapidamente encontrar uma ideia, estabilizou a equipe. O Inter tem jogadores que individualmente conseguem fazer a diferença. Perdeu o Wanderson, olha a alternativa. Poucos técnicos tiveram nos últimos tempos alternativas no banco como o Mano tem. Aí tem o Pedro Henrique que entra e faz diferença. Tu muda o jogo com o banco de reservas. O Alan Patrick não pôde jogar. O Tyson é um jogador de quilate. O Tyson não entregou tudo aquilo que se esperava, mas é um jogador de comando, é um jogador de referência. Então o Mano tem alternativas. Falta uma peça ou outra? Claro que falta. O Inter precisa de um centroavante de mais imposição, um centroavante que tenha um melhor aproveitamento. Mas hoje o Mano tem um grupo e o grande mérito dele é fazer com que esse grupo tenha dado liga e esse time tenha ganho uma cara. Vai enfrentar um adversário, eu acompanhei muito o Colo-Colo na Libertadores, porque eu fiquei muito atento ali à reta final do Fortaleza. E o Colo-Colo realmente ele começa muito bem, ele tem um começo de temporada muito bom, os primeiros 10 jogos ele não perde, só que ele começa a cair, e cai muito fisicamente. O jogo contra o Fortaleza, o Colo-Colo tá levando 4-1 em casa, ele até reage, chega ao 4-3, mas o Colo-Colo, com toda a tradição, com todo o peso e todo o respeito que a gente tem que ter ao Fortaleza, que faz um trabalho maravilhoso, mas o Colo-Colo, um campeão da América, ele não pode, num jogo decisivo, em que ele jogava com a vantagem, ele não pode levar 4-1. Enfim, é um time jovem, é um time que foi renovado depois de quase ter caído na temporada passada. O Colo-Colo foi jogar uma partida, Gamba, contra o Universidade Ponce, que se ele perdesse, ele caía para a segunda divisão. E o Colo-Colo é o clube do povo no Chile. E ele consegue sobreviver na mão do Quinteiros, e o Quinteiros promove uma renovação. É um time jovem, mas é um time que vem sentindo muito isso que o Rodrigo disse. A parte física, é um time que faz bom enfrentamento, mas no máximo por uma hora. Pode ser um trunfo pro Inter. O trunfo físico do Internacional. Lembrando que hoje o programa tem na direção Lucas Katsurayama, na equipe técnica o Renato Silva, Renatinho, Rafael Manito, Ronaldo Silva, Nilson Chaves, Sérgio Altenhofen, Douglas Weber e o Christian Rafael. Intervalo comercial rapidinho e a gente já volta com Esportes ao meio-dia e tudo sobre a dupla Grenal. De volta com Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha, oferecimento Ferramentas Gerais. Vai construir ou reformar? As melhores ferramentas e equipamentos estão na Ferramentas Gerais. Brosalto, sempre o melhor negócio. Aproveite as ofertas de final de mês da Brosalto, hein? Cruze com taxa zero em 36 vezes e bônus de R$2.000 em acessórios. Olha que barbada! Lote especial de Onix 1.0 com preços reduzidos de fábrica e muito mais. A Brosalto tá te esperando em Canoas, Gravataí e Viamão. Promoção Todos na Torcida, compre com o cartão Unicred Visa e concorra a prêmios. Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. E Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em betson.com, é com 2 S's e N no final, viu? Bom, vamos lá, gente, direto falar de dupla Grenal. Para ferramentas de tools na mão de quem faz, Cooperativa Santa Clara. Há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. E CERS, unir ideias move o futuro. Acesse CERS.org.br. Muito bem, meu caro Lucas Katsurayama, diretor deste programa nesta terça-feira. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um assunto palpitante aqui, Leonardo Oliveira. Eu tô louco para abordar esse assunto contigo, mas na sequência. Neymar de saída do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain não quer mais saber do Neymar. Em seguida a gente vai falar sobre isso. Qual o futuro do Neymar? Qual clube que o Neymar pode jogar saindo do PSG? É uma negociação complexa, mas vamos lá, gente. Hoje é dia de Grêmio, 19h na Arena, tem o jogo do Grêmio contra o Londrina. O Grêmio entra em campo, fica atento ao jogo do Bahia, depois fica atento ao jogo do Sport Recife. E vem aí, Felipe Duarte, uma grande notícia na escalação do Grêmio, porque o Grêmio de novo vai promover uma alteração tática por parte do técnico Roger Machado. Isso, 7 horas o jogo, 7 horas contra o Londrina. O Gamba, lembra da modificação feita, da substituição feita pelo Roger Machado no intervalo do jogo contra o CSA lá em Maceió? Ele tira o zagueiro Natan, desmancha o tripé de volantes, o trio de volantes, e coloca o Hamilton Campas.
essa foi a modificação. Não é só um jogador por outro, é uma modificação tática. E é justamente esse time que inicia o segundo tempo que deve começar a partida de hoje contra o Londrina. Claro, tem uma mudança, o Vilhaçante está de volta, se recuperou do quadro gripal que tirou ele da viagem lá para Maceió. O Lucas Silva, com isso, volta para o banco de reservas. Então o time do Grêmio não deve fugir disso aqui. Gabriel Grando, Rodrigo Ferreira, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, Vilhaçante e Bitelo, Janderson, Campaz e Biel. Na frente, o Diego Souza. O Roger até falou na entrevista, pergunta que eu fiz a ele, se ele tinha aprovado o modelo utilizado no segundo tempo. E ele disse que sim, principalmente para jogos em casa, em que o Grêmio deveria ter o controle técnico da partida. Foi essa a frase dita pelo Roger. Então, contra o Londrina, ele vai testar essa formação. Pela primeira vez, iniciando um jogo na Série B. O Grêmio já utilizou 3 sistemas táticos até agora na Série B. O Campaz chegou a ser titular em um deles. Mas era um 4-3-3, com 3 volantes posicionados, e o Campaz não era um meia central. Ele era um atacante aberto pelo lado do campo. Com esse modelo de 3 volantes, o Grêmio fez 7 partidas. 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Depois passou para um 4-4-2 com 2 atacantes, 2 centroavantes, Diego Souza e Elkson. Empatou em 0-0 com o Criciúma. E nos últimos 6 jogos, utilizou os 3 zagueiros no 3-4-3. Foram 2 vitórias e 4 empates. O Grêmio até não sofria gol, sofreu só 1 contra o CSA. Mas entende que precisa atacar, precisa ser o time dominante, o que ele não estava conseguindo ser. Então, diante do Londrina, Campaz vai ser utilizado centralizado, como um meia atacante, atrás de Diego Souza, entre os atacantes de lado, Janderson e Biel, e na frente da dupla de volantes formada por Vilhaçante e Bitelo. Leonardo Oliveira, um Grêmio mais propositivo, abre mão do sistema com 3 zagueiros, tem Campaz contra o time que tem o menor percentual de posse de bola na Série B, que é o Londrina do Adilson Batista, Leonardo. Mas é o time também, e eu estava conversando com algumas pessoas que acompanham muito de perto lá o futebol paranaense, é o time que tem uma quilometragem altíssima, né? É um time que corre muito, é um time em que o Adilson apostou muito no aspecto físico, né? Eu estava espiando no final de semana a reprise do jogo do Londrina. Londrina ganhou de 2-0 do Guarani. É um time muito forte, é um time muito veloz. Ele tem o Douglas Coutinho, que era aquele cara do Atlético Paranaense, surgiu muito bem, depois não confirmou, foi pro Cruzeiro. Tem o Caprini, que era aqui do Juventude. Eles são jogadores e o meio campo dele é forte. Então ele usa muito da velocidade. Ele não tem posse, mas ele joga em via expressa em direção ao gol. Claro que tem limitações, tem questões técnicas. O ponto do Grêmio, Gamba, é que a gente sempre imagina que o Campaz vai ser o meia que vai fazer o Grêmio jogar, que vai fazer o Grêmio criar, que vai ser o jogador que vai dar o peso diferente. Mas até agora o Campaz não foi esse jogador. O Campaz já foi jogador de lado, como disse o Felipe, já foi do lado esquerdo, já foi do lado direito, já foi segundo atacante. O Wagner Mancini, na chegada dele ao Grêmio, decretou: o Campaz só joga por trás do centroavante, ele é quase um segundo atacante. E agora o Roger tenta de novo com o Campaz sendo um meia central. Ele não tem muito essa característica, inclusive ele cai muito para os lados. O que vai fazer o Roger? Vai tentar ter mais a bola e principalmente trabalhar muito mais com o Vilhaçante e o Bitelo, que são jogadores de mais elaboração, são meio campistas, os dois não são nem volantes. O Vilhaçante, embora jogue de 5 muitas vezes, ele é um cara que faz muita ultrapassagem. É a ideia do Roger, e aí aproveitar o Biel e o Janderson, principalmente o Biel, que vinha sendo na formação anterior nesse 3-4-3, o armador. O Biel partia de fora para dentro e ele muitas vezes armava o time do Grêmio deixando o corredor pro Nicolas. São tentativas que ele vai fazendo para equilibrar um Grêmio que é muito difícil de equilibrar, porque o grupo do Grêmio foi mal montado, o grupo do Grêmio é desequilibrado e o Grêmio tem agora uma última cartada na janela e pelos movimentos que estão sendo feitos, acredito que vai ter êxito para equilibrar esse grupo. O Guilherme está chegando, o Tassiano tem muitas chances de voltar. O Tassiano vai ser um jogador importantíssimo para o Grêmio, porque ele é um cara que equilibra time. Ele tem tanta força defensiva quanto boa chegada à frente. Tem o Lucas Leiva, né, que é uma referência técnica, vai ser uma liderança. A gente precisa ver como é que vai ser essa transição dele nessa volta ao futebol brasileiro, né? A Série B é um jogo muito físico, mas é uma referência, um jogador que vai dar peso para o time. Ou seja, o Roger vai levando até 18 de julho e a partir de 18 de julho ele vai ter que dar aquele sprint. Mas é importantíssimo que esteja com os pés fincados dentro do G4. Tem que estar consolidado no G4. Bom, Felipe Duarte, vamos lá, Felipe. A gente tem falado muito, rodada após rodada, os jogos do Grêmio na Arena, da necessidade dessa conexão entre torcida e time. Qual é a previsão de público para hoje? Eu pedi há pouco uma atualização para a assessoria da Arena. Né? É a Arena que cuida disso, não é o Grêmio.
E eles prometeram uma atualização agora no início da tarde, vão divulgar uma nova atualização. Ontem, a última dava o seguinte, até agora, 2.300 ingressos vendidos, a projeção de 8 mil torcedores. É muito pequena. Na última rodada contra o Sampaio Correia, foram 30 mil pessoas na arena, né? Então a projeção agora é de 8 mil. Baixou drasticamente. É muito pouco. A gente tem assistido, Leonardo Oliveira, o show que tem dado a torcida do Vasco em São Januário, o show da torcida do Cruzeiro, seja no Mineirão, no Horto. A própria torcida do Bahia também apresenta uma certa conexão com o time. E aí, Leonardo Oliveira, como é que a gente analisa isso? Tem a ver com o horário da partida, tem mais a ver com o momento do Grêmio, tem a ver com os obstáculos que a própria arena cria para o torcedor gremista? Eu acho que tudo tem uma parcela de colaboração. Mas a principal é que não criou-se uma sinergia entre campo e arquibancada. O torcedor vai ao jogo e assiste uma atuação como aquela contra o Sampaio Correia. O Grêmio ganhou, fez a sua obrigação. O Grêmio tinha de ganhar do Sampaio Correia. Sim. Mas em nenhum momento o torcedor ficou tranquilo. O torcedor vai ao jogo do Grêmio e ele se irrita vendo o Grêmio jogar. Claro que sim. Pelas dificuldades. Então esse é o principal fator. Porque se a sinergia, se o torcedor está comprando a ideia, se o torcedor está abraçado no time, ele passa por cima de dificuldade de acesso, dificuldade de trânsito, horário e até mesmo, Gamba, da crise financeira que nós estamos vivendo. O principal fator é que o time não está sendo apelativo, né, para o torcedor. Não puxa a torcida. Aliás, sobre o Vasco, né? O Vasco levou o jogo contra o Sport para o Maracanã, porque 20 mil em São Januário já é pouco para essa torcida do Vasco. O que ela vem fazendo na Série B é um exemplo para todas as outras torcidas, principalmente para os times grandes, principalmente para o Grêmio. Bom, Felipe Duarte... Só antes sobre o jogo de hoje, Gamba, duas ações que o Grêmio está promovendo, é interessante a gente falar. O Grêmio se aliou à campanha do Agasalho, então no acesso às rampas leste e oeste, vão ter pontos de coleta para a campanha do Agasalho. Sim. E hoje também é o dia do orgulho LGBTQIA+, o Grêmio vai jogar com um pet no peito, né, escrito Clube de Todos, e a bandeirinha de escanteio, as bandeirinhas e a braçadeira de capitão do Jeromel terão as cores LGBT. Qual a situação do Breno? O Breno sofreu uma nova lesão muscular na panturrilha direita. O Grêmio estava prevendo que ele poderia retomar ainda na semana passada, né, as atividades. É até bom a gente explicar porque os goleiros vivem um processo diferente aos jogadores de linha. Os jogadores de linha, depois de deixarem o departamento médico, eles são devolvidos ao preparador físico, ao Heverson Pimentel. Sim. Os goleiros não, eles são devolvidos ao preparador de goleiros. Ele é que é responsável por dar os treinamentos. Então, o Breno passou por esse processo. Ele teria de passar por um retreinamento até voltar ao preparador de goleiros. E aí ele acusou um desconforto na panturrilha. É na mesma panturrilha, só que um exame de imagem detectou uma nova lesão numa outra musculatura, na mesma panturrilha direita. É incrível o que acontece com o Grêmio. Bom, vamos para o outro lado, gente. O Internacional em Santiago, no Chile, para o jogo das 9h30 contra o Colo-Colo, no Estádio Monumental. Rodrigo Oliveira jogar com inteligência, explorar as fragilidades do Colo-Colo e, acima de tudo, voltar vivo para Porto Alegre, Rodrigo. Gamba, aqui no Chile, em Santiago, temperatura de 11 graus, apesar do frio, um dia lindo na capital chilena, no horário local, 11 horas e 25 minutos da manhã. Gamba, o técnico Mano Menezes prepara um Inter bem cauteloso para o jogo contra o Colo-Colo. A estratégia é conter o ímpeto inicial do adversário e apostar no contra-ataque. E eu quero de imediato reproduzir um trecho da entrevista concedida pelo volante Gabriel ontem na chegada colorada ao Chile, que, a meu ver, ela deixa de forma clara qual será a postura do Inter no jogo desta noite. Fala o Gabriel. Então a equipe vem bem, a equipe vem confiante, sabemos da importância do jogo, é um jogo de 180 minutos, então temos que ser inteligente para fazer uma partida com sabedoria, mas buscando também o resultado do início ao fim, até porque, como eu sempre falei, o Internacional, quando entra em campo, ele entra para vencer, então nós estamos preparados aqui para chegar bem, para fazer um grande jogo. Gamba, quando o Gabriel lembra que o confronto tem 180 minutos e fala em jogar com sabedoria, a meu ver, ele deixa claro que uma orientação do técnico Mano Menezes é o Inter não se afobar.
demonstrar uma certa cautela, até porque o Colo-Colo é um time que joga com um ímpeto ofensivo muito forte nos minutos iniciais, tem pontas muito rápidos, o argentino Solari e o peruano Gabriel Costa, e segundo relatos da imprensa chilena, é um time que cansa no segundo tempo, um time que dura 60 minutos. Dos 26 gols sofridos pelo Colo-Colo na temporada, 18 foram no segundo tempo. Me parece claro, Gamba, que o Inter vai jogar mais fechadinho, tentando especular o contra-ataque, sobretudo no final do jogo, embora o empate seja considerado um bom resultado. Bom, Rodrigo, a previsão é de um público pequeno no Monumental. Ao que se deve isso, Rodrigo? O Chile tem medidas muito mais rigorosas de combate à Covid-19 do que o Brasil. Por exemplo, o uso da máscara é obrigatório aqui em qualquer lugar, ao ar livre ou em espaços fechados. E por conta do aumento de casos de Covid na região de Santiago, o público foi limitado pelo governo em 10 mil torcedores. Mesmo que o estádio monumental Davi Arellano tenha capacidade para 47 mil pessoas, haverá hoje no máximo 10 mil torcedores do Colo-Colo. Por isso, Gamba, o estádio vai estar longe de virar um caldeirão. O que é bom para o Internacional. Bom, Rodrigo, antes da gente avançar no papo aqui com o Leonardo Oliveira, vamos lá, vamos fazer uma projeção de time do Inter com as dúvidas na escalação para o jogo de logo mais. Tem dúvidas na lateral direita e no ataque. Na lateral, o Bustos está lesionado, pode jogar o Heitor, que é da função, que o Mano Menezes disse que gosta de colocar quem é do setor, mas por conta dessa postura cautelosa, por conta do ímpeto do Colo-Colo, eu não descarto que jogue o Mercado, improvisado na lateral, até para dar mais solidez defensiva. E na frente a dúvida é Alemão ou David. Alemão pela questão técnica ou David pela questão tática. Provável Inter, Daniel, Mercado ou Heitor, Moledo, Vitão e René, Gabriel, Edenilson, Depena e Alan Patrick, Pedro Henrique, David ou Alemão. Leonardo Oliveira, quero te ouvir, Leonardo, sobre as estratégias do Inter para o jogo da noite contra o Colo-Colo, Léo. O Inter tem plenas condições, Gamba, embora o Colo-Colo seja um time tradicional, seja uma camisa pesada, mas o Inter tem plenas condições de fazer esse enfrentamento com o Colo-Colo. O Inter tem volta de jogadores importantes, o Inter tem o Pedro Henrique, que é muito desequilibrante, o Inter talvez tenha o Alemão, acho que o Mano deve apostar no Alemão, até porque o Alemão é um jogador de mais enfrentamento físico, e a zaga do Colo-Colo ela pega pesado. Até tem um episódio, Gamba, que aconteceu no último jogo do Colo-Colo pela Copa Chile. O técnico Gustavo Quinteiros, ele entra em campo e dá um empurrão no zagueiro dele, porque o zagueiro já tinha amarelo e estava numa rusga lá dentro de campo. Ou seja, é um time muito sanguíneo, é um time de pegada. O alemão tem essa capacidade de fazer esse enfrentamento. E o Inter tem condições sim de ser mais propositivo, de jogar, não apenas se defender. Porque tudo que o Colo-Colo quer é que o Inter jogue com as suas linhas lá atrás, esperando o espaço. E o Colo-Colo gosta desse tipo de jogo. Embora o estádio esteja vazio, é uma torcida muito fanática. É a principal torcida do Chile, é o principal clube do Chile. Agora está comemorando que chegou a 50 taças contra 20. Olha só, ele chegou à 50ª taça na Copa Chile contra 25 do grande rival, a Universidade Católica. Isso mostra o tamanho desse clube. Jogo difícil para o Internacional. O Internacional precisando voltar vivo para Porto Alegre. Intervalo comercial, gente, rapidinho, e a gente já volta com mais esportes ao meio-dia. Tem a saída do Neymar, do PSG. Será que vai acontecer? Tem a entrevista do Petralha. A gente já volta. Dia na Gaúcha para Ferramentas Gerais, Brosalto, Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson. Vamos com debate aqui no programa. Para baterias Excel, 30 anos de energia em movimento. Eu começo com esse assunto aqui, divulgado pelo El País, repercussão mundial. Neymar fora dos planos do Paris Saint-Germain. Lucas Katsurayama. É a informação do jornal espanhol. A decisão já teria sido informada a Neymar pai, empresário do atacante, pelos dirigentes da equipe. A publicação ainda cita que Mbappé teria reclamado de uma suposta indisciplina do camisa 10 na rotina de treinos e recuperação, teria pesado na decisão. Olha a força do Mbappé, né? Olha a força do Mbappé nessa questão. Leonardo Oliveira, vem comigo, Leonardo. Neymar fora do Paris Saint-Germain. Bom, primeiro que não deveria nem ter ido, né? Pra mim houve um erro aí de gestão de carreira do Neymar ter ido para o Paris Saint-Germain, mas é uma negociação complexa, não é tão simples assim. Alto salário, multa que precisa ser paga. Qual o futuro do Neymar, Léo? Não sei se o Barcelona, mas porque o Barcelona também está em crise financeira, não tem como bancar essa Babilônia toda, né? E o que o Xavi pensa para o Barcelona é uma outra ideia, de usar La Masia, de apostar nas jovens promessas, de reconstruir um Barcelona que deve bilhões,
né? E que tecnicamente está muito abaixo daquilo que a gente acostumou a ver. É um cenário complicado para o Neymar e não foi uma boa temporada para o Neymar. Sim. Infelizmente, a gente fala do Neymar, claro que o Neymar é um extra classe, é um top de linha, mas a gente espera do Neymar padrão Messi, padrão Cristiano Ronaldo, padrão Lewandowski, né? O cara que faz a diferença. E o Neymar foi pro PSG para ter um time para chamar de seu. E ele nunca foi dono do PSG, de fato, ele nunca conseguiu ser o protagonista. Sofreu muito com lesões, mas nunca conseguiu ser o cara que o PSG pagou uma fortuna para ele comandar o time. Exato. É uma pena. E assim, eu vejo o Neymar fora da melhor forma dele, Gamba. O Neymar não tá jogando no alto nível. Tanto é que, escutando colegas de Rio e São Paulo, a grande aposta é que o Vini Júnior vai ser o nosso jogador na Copa. Sem dúvida. A gente já não está apostando tanto no Neymar, e isso é preocupante. E estamos falando em ano de Copa do Mundo e uma dúvida sobre o nosso principal jogador. Lembrando que Copa do Mundo aqui na Gaúcha, Lucas, tem o patrocínio de quem? Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil, KTO.com, onde a diversão acontece, Cressol, vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa, Tramontina, respeito pelo seu churrasco, e Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. AGI Brasil, fornecendo soluções completas em equipamentos agrícolas e opções de financiamento no Twitter para Redmac, materiais de construção, a gente é de casa, a entrevista de Petralha ontem e a repercussão nacional daquilo que foi dito pelo presidente do Atlético Paranaense lá na apresentação do Fernandinho, hein, Lucas? Ele ficou incomodado porque um repórter questionou os motivos para o volante ter optado pelo Atlético Paranaense e não por outros grandes clubes brasileiros. E o Petralha começou a citar várias equipes brasileiras, e aqui a gente vai citando algumas partes. Por exemplo, pegue os dois gaúchos, endividados. Daí o Paraná, não vou falar dos co-irmãos, vocês conhecem muito bem. Pulei Santa Catarina porque não tem representatividade de clubes grandes. Falar em Santos, o Atlético passou o Santos de trator. Não passou naquilo que vocês têm consciência que levam anos, décadas, que é a formação da torcida. Mas no resto, o Santos significa, o que o Santos significa perto do Atlético Paranaense? Uma pergunta. O Corinthians baixou seu teto porque está com problema. O São Paulo baixou seu teto porque está com problema. Ainda quem mantém o teto alto é o Palmeiras, que pelas mecenas pra todo que mundo, tem. hein? A Leila quer ser campeã do mundo porque é uma piada, um meme. O Atlético passou o Santos de trator. É a frase do Petralha, Leonardo Oliveira. É que o Santos tem muita história, né? O Santos revela muitos jogadores. Não passou de trator. Mas o Atlético é um novato na turma, né? O Atlético deixou de ser um clube médio e virou um clube de ponta. A grande dificuldade do Atlético, isso é reconhecido pelo Petralha, é que o Atlético trabalha com um universo de torcedores da região metropolitana de Curitiba. Exato. E aí o norte paranaense é paulista, o oeste é gaúcho. Então o Atlético precisa conquistar, arrebanhar esses torcedores. Agora, eu, se no lugar do Fernandinho, claro que ele tem toda a vinculação com o Atlético, mas eu no lugar do Fernandinho, o clube tem um estádio maravilhoso, o clube tem um CT espetacular, o clube tem uma estrutura fantástica, o clube tem um diretor de inovação. Gamba, pra que eu vou me meter no Santos? Em que o presidente parou na polícia? Segundo Petralha, não há projeto maior que o do Atlético Paranaense. Aliás, ele também defende torcida única em todo o país. Assunto complexo. Ele não tá errado na avaliação dele, que ele faz ali dos gaúchos endividados, os outros baixando teto. É que tem um jeito de falar, né? E aí ele falou no jeito Petralha, mas ele não tá errado. Nós brigamos pela torcida única. Outra frase do Petralha ontem na sua entrevista. Bom, vamos lá, gente. Intervalo comercial, a gente já volta com opinião aqui em Esportes ao meio-dia. O comentário hoje será de Adrualdo Guerra Filho. Adrualdo Guerra Filho, que comenta aqui Lucas Katsurayama para Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Hoff Pneus, feita por caminhoneiros para caminhoneiros. Doutor Leonardo Londeiro, especialista em cirurgia do joelho. Acesse leonardolondeiro.com.br. Fala, Guerra, boa tarde. Boa tarde, Gamba, boa tarde, amigos da Gaúcha. A dupla Grenal tem, nesta terça-feira, duas obrigações diferentes. Aqui na Arena, o Grêmio, que enfrenta o Londrina, entra em campo na obrigação de ganhar o jogo. Por quê? Porque aqueles que estavam atrasados estão começando a chegar nos calcanhares do time do Roger Machado. Então o Grêmio não pode dar chance para o azar. Não tem jogo fácil, o Grêmio está com problemas, está custando para deslanchar, isso tudo é verdade. Mas precisa passar pelos obstáculos. O Grêmio tem a obrigação de ganhar, porque se não ganhar, corre o risco de sair do G4 e voltar toda aquela
entendeu? Aquela desconfiança, aquela falta de intensidade do torcedor, enfim, o Grêmio tem esta obrigação. A obrigação do Inter já é um pouco diferente. O Inter tem a obrigação de não perder. Por quê? Porque faz o segundo jogo contra o Colo-Colo dentro do Beira-Rio. É certeza de vitória? Não, não é. Não é. Mas é um detalhe super importante e que muitas vezes faz a diferença. Então, a terça-feira da dupla Grenal, Gamba, é de obrigações. Tomara que consigam cumprir para o bem dos seus torcedores, para o bem do futebol gaúcho. Eu volto no sala, meu amigo. Valeu, um abraço Adroaldo Guerra Filho. Lucas Katsurayama, vamos dar uma repassada aqui nos jogos da Libertadores da América. 3 brasileiros em campo hoje, Lucas. Oitavas de final, jogo de ida, 7h15, tem a Emelec Atlético Mineiro, jogando fora de casa, equipe brasileira, e 9h30 tem 2 jogos no Brasil, Atlético Paranaense contra o Libertad e Corinthians contra o Boca Juniors. Lembrando que ontem o Avenida eliminou o Veranópolis nos pênaltis, Série A2 do Gauchão, Passo Fundo e Avenida fazem uma semifinal, Esportivo e Lajadense fazem a outra, placar gaúcha para... Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Rodrigo Oliveira, direto de Santiago, uma última informação de Inter, Rodrigo. Repassando o provável time do Inter para o jogo contra o Colo-Colo. Daniel, Mercado ou Heitor, Moledo, Vitão e René, Gabriel, Edenilson, Depena e Alan Patrick, Pedro Henrique e David ou Alemão. Previsão de 300 colorados hoje no Estádio Monumental. O público será de no máximo 10 mil chilenos por conta das medidas sanitárias do governo local, Gamba. Bom trabalho aí na Bela Santiago, Rodrigo Oliveira. Felipe Duarte, uma última de Grêmio, Felipe. Repassando o provável Grêmio então com Gabriel Grando, Rodrigo Ferreira, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, Vilhaçante, Bitelo, Janderson, Campaz, Biel, na frente Diego Souza. Valeu, Felipe. Vem aí o correspondente gaúcha, logo depois tem o Sala de Redação. Tenham todos uma ótima tarde de terça-feira. Tchau. Esportes ao meio-dia.